Turminha do quinto ano, mais um encontro, agora com História, página 257, livro 2, com o tema O Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro, considerado a primeira expressão artística genuína brasileira. Originalmente, o Barroco é uma manifestação de origem europeia que surgiu no final do século XVI. Porém, no Brasil foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais durante o período da mineração. Nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com o extrativismo do ouro faziam doações para a instituição conhecida como irmandades religiosas. Essas irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Além disso, promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e com o dinheiro de doações contratava artistas para decorar os espaços religiosos. Aí nós temos uma decoração deles, ó. Certo? Página 258. O patrimônio cultural brasileiro. As obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Elas são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o período colonial do Brasil. Por isso, a preservação das construções e das obras de artes barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro. As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram decretadas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, tá? E nós temos aí as igrejas, né? Geralmente as igrejas são muito bonitas, ó, com seu modelo bem barroco mesmo, muito bonito, tá? Além de obras do Barroco Mineiro e da cidade de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil que remetem ao período colonial. Tem Salvador, tá? Tem o Centro Histórico de Goiás, que é de Salvador, e aqui é o Centro Histórico de Goiás. Também fazem parte do centro, né, histórico, tá? Ok? Então, no mais, nós temos... Vamos explicar aqui a atividade da página 260, tá? Que é para ler as manchetes e seguir. Laudo aponta risco de 13 bens históricos de Minas Gerais. Trânsito intenso coloca em risco patrimônio do Centro Histórico de Minas. Rompimento das barragens destrói também patrimônio histórico em Minas. Qual é o tema das manchetes? O que é que vocês acham? Tá? Ameaças à preservação do Centro Histórico, patrimônio histórico de Minas Gerais, né? Em relação ao rompimento das barragens, em relação ao trânsito, em relação a um laudo que aponta risco em 13 bens históricos, tá? Então isso aí é ameaça à preservação do patrimônio cultural de Minas Gerais. Descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região de Minas, tá? Então, o Barroco Mineiro era caracterizado pelo excesso de detalhes e ornamentos e também pelas esculturas em pedra de sabão. Escultura em pedra de sabão. Em sua opinião, como podemos contribuir para a preservação das construções históricas? É sua opinião, você que vai dar sua opinião. E para terminar nossa história, nós vamos ver um vídeo falando sobre o barroco, né? Tá certo? Vamos lá?
no século XVII, na Itália, o barroco foi mais que uma expressão artística. Tudo, arte, arquitetura, poesia, tudo isso viveu esse universo do barroco, que tem como característica principal o rebuscamento, né? Tudo muito rebuscado, muito excessivo. Tanta opulência para reforçar o poder do Estado e da Igreja. Reforça esse poder, tanto do absolutismo quanto da Inquisição Católica. Por isso que a maior parte das igrejas, no período barroco, vão receber o douramento e a profusão de talhas, exatamente para que você sinta-se pequeno diante do universo divino. Essas ideias conquistaram a Europa e foi a colonização portuguesa que trouxe o barroco para o Brasil. Ele chega primeiro no litoral, né? Primeiro Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Esse barroco litorâneo, ele era quase que uma cópia fiel, né, do barroco desenvolvido em Portugal. A descoberta de ouro em Minas Gerais atraiu a atenção para o interior do estado. E onde havia riqueza, a arte florescia. Mas o barroco que chegou nessas terras ganhou características próprias. Em Minas Gerais não chegavam os mesmos materiais que chegavam ao litoral. Então os artistas aqui tiveram que fazer pesquisas de pigmento para produção de cor, descobriram a pedra sabão como substituto ao mármore. Criatividade que produziu obras de arte inigualáveis. Mariana e Ouro Preto guardam joias do barroco. Quem anda pelas ladeiras da antiga Vila Rica se depara com casarios e igrejas monumentais, como a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Elementos arquitetônicos, como colunas, altares e púlpitos, dão a ilusão de movimento. Os detalhes, como espirais, flores e anjos, são cobertos de ouro.